Ai, meu Deus. Ih. Cadê a sexóloga? Esperar ela me mandar aqui. Oi, gente, eu tô até tremendo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu achar ela aqui. Colocar um filtro nessa cara. Ai, cadê a sexóloga? Gente, eu não sei como que faz pra chamar a pessoa nesse negócio, não. Peraí. Deixa eu ver aqui. Nossa, já tem 12 pessoas. Oi, Guti. Oi, Jana. Ô, gente, eu tô falando. É porque eu não tô. Tá saindo áudio? Tá saindo áudio. Oi, Jane. Tá saindo áudio? Eu não sei como é que faz pra chamar ela. Ah, ela entrou agora. Ah, agora sim. Deixa eu ver aqui. Peraí. Olá! Oi! Deixa eu só pegar um negócio aqui pra poder colocar de suporte, que meu telefone tá bambino aqui. Eu não quero ter que ficar segurando. Ah, eu tô muito nervosa! Vamos lá. Prazer! Oi, Anne, tudo bem? E pessoal que Joia! tá Eu aí? já tô muito nervosa. E aí, gente? Animados? Vamos falar só de coisa boa aqui, ó. Falar só de coisa boa. Então, Anne, você queria introduzir? Então, gente, essa é a doutora Bruna Coelho. Ela é sexóloga, ela é de BH, eu sou de Patinga. E eu achei interessante a gente fazer essa collab aí para vocês. Vocês já mandaram algumas perguntas durante a semana, eu mandei para ela. Ela é professora, ela é palestrante, ela é dona do negócio todo. Ela é terapeuta de casal. Então, assim, podem. Ela vai primeiro responder, né, Bruna? Que a gente já mandou. E aí depois vocês podem fazer pela caixinha, tá bom? Ou por via Então, pessoal, vamos falar de sexo, né? Porque o que acontece hoje em dia? A gente tem muita informação. Só que o que está acontecendo hoje em dia? Muita gente que às vezes não é especialista no assunto, dando informações equivocadas, somado, por exemplo, a um contexto que as pessoas, por exemplo, não têm educação sexual, né? Muitas pessoas ainda hoje não recebem informação dos pais, né? Então iniciam sua vida sexual cheio de tabuzinhos, né? E por isso que a live, né, tem esse tema sobre tabus, né? O que é o certo, o que é errado. As pessoas falam muito assim lá no meu Instagram. É normal? É anormal? Como que é isso? Então, gente, hoje nós vamos tirar todas as dúvidas. E assim, Ô, Bruna, uma só coisa fazer que é um adendo, fala aí. que você falou sobre educação sexual e realmente isso é muito complicado. Por quê? Eu sou professora e tem vezes que eu tô com o nono ano, tem vezes que eu tô com o quinto. E aí no quinto, as nossas meninas com 13 anos, elas já menstruam. E aí, assim, para eu introduzir uma aula de educação sexual, então, de noção, a barreira, toda semana era uma mãe na escola. O que essa professora está ensinando pro meu filho? Então, assim, eu falava de menstruação, já ia mãe lá na escola. É realmente um assunto que é muito difícil de abordar, e aí acaba que elas não têm informação nem com a professora, nem com a sexóloga,
e aí a mãe também não fala porque tem um pouco de vergonha, e aí engravida com 14, com 15, porque não sabe nem como que previne. Exatamente. Então, eu acho assim, para além de prevenir, porque, por exemplo, se a gente fosse parar para pensar, apenas uma campanha falando use camisinha é suficiente? Não, não é suficiente, né? A gente precisa de realmente entender e internalizar aquele comportamento. Isso envolve, por exemplo, para além de saber por que eu devo usar, a camisinha vai servir apenas, por exemplo, para eu prevenir algum tipo de gravidez, mas entender, por exemplo, como é que o corpo funciona, né? Entender a questão do ciclo, né? Quando que acontece esse ciclo, como que a mulher pode entender esse corpo, o parceiro também participar disso, e aí acaba que começa exatamente essa vida sexual cheia de equívocos, e muitas pessoas também acreditam que por falar na sexualidade, por exemplo, eu vou falar sobre sexualidade, isso vai fazer com que estimule a pessoa a fazer sexo. Não tem nada a ver, né? O comportamento sexual é algo que faz parte, né, da nossa existência, né? Inclusive os direitos sexuais reprodutivos, né, e a própria concepção da ONU sobre sexualidade, que é um comportamento que nos ajuda a buscar, né, o amor, as relações, estimula a qualidade de vida. Então, é importante que a gente entenda desse comportamento de uma forma positiva, né, joga esses equívocos no lixo e inicia uma vida cheia, né, de verdade e entendendo o nosso corpo, respeitando os nossos limites e comunicando isso também com o nosso parceiro ou com a parceira, né? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta. Olha lá, tem uma pergunta que chegou que é uma pergunta que acontece muita gente. Vou até pegar um papelzinho aqui, gente, que hoje nós vamos ter desenhos, né? Porque acho que isso é Adoro importante. ilustração. Vamos lá. Então, tem uma pergunta que fala assim: consigo chegar ao orgasmo somente pela penetração? Isso é um equívoco muito comum. Às vezes as mulheres e até mesmo os homens colocarem, né, o orgasmo, o prazer, né, o orgasmo como o ápice do prazer, vinculado a apenas uma parte do corpo. Como se, por exemplo, se a mulher, né, gozou pelo clitóris e não pela penetração, então teve um orgasmo clitoriano e outro orgasmo vaginal. Isso não existe, né? A vulva, ela é, como um todo, uma região que é extremamente nervada. Vamos entender que o clitóris, vou aqui fazer um desenho, já não ri do meu desenho, pelo amor de Deus. Gente, tem uma caixinha, tem um ponto de vírgula aí. Quando vocês tiverem pergunta, clica nesse pontinho de vírgula aí, porque vocês mandam no comentário, o comentário sobe, a gente não vê. Aí pode clicar nessa caixinha aí com o pontozinho e deixar, porque fica mais fácil para ela responder. Isso. Né, Bruno? Exatamente. Então, respondendo essa pergunta, aqui está o clitóris. Olha que bonitinho que ele é. A gente só vê essa parte aqui, ó, externa, que a gente acha que é o clitóris inteiro. Na verdade, o clitóris é isso aqui tudo. Essa aqui é apenas a glândula do clitóris. Aí vamos pensar, tem a vulva, né? Essa aqui é a vulva, ponto. Aí, aqui a capinha do clitóris, aqui o introito vaginal, que é a entradinha da vagina. Aí o que acontece? Vocês percebem que o bulbo clitoriano, ele faz parte, ele vem aqui tudo e faz parte dessa região internamente? Então não tem como, por exemplo, haver a penetração. Isso é a parte interna, o bulbo do clitóris fica na parte interna. Então não tem como, por exemplo, a gente falar que a mulher teve uma penetração. Ai, gente, esbarrei no negócio aqui. Jesus toma. Pronto, voltei. Oi, gente, tá escrito assim, tem uma caixinha comentar, aí do lado tem duas coisinhas assim, com um ponto de interrogação. É ali que faz pergunta. Isso. Agora, porque a gente não tava achando a caixinha. Dois negocinhos assim, ó. Tá escrito comentar e do lado tem um pontinho de interrogação. E naquele pontinho de interrogação faz pergunta. Isso aí. Aí, gente, aqui, ó, na entrada da vagina, vocês percebem que, por exemplo, se o pênis entrar, ele vai ter contato com o bulbo do clitóris. Ou seja, não existe isso de um orgasmo
clitoriano diferente de um orgasmo vaginal. É um orgasmo só. Orgasmo, só para a gente entender, é a terceira fase da resposta sexual. Então, assim, tem a parte da resposta sexual que é o desejo, que a gente fica lá pensando, hoje tem, será que tem? Nossa, os estímulos. A outra parte, né, que é a excitação. A outra parte, o orgasmo e depois a resolução. Então, para entender o orgasmo, tem que entender que isso tudo aqui é a mesma coisa. Então, a gente não existe isso de orgasmo clitoriano e orgasmo por penetração. Inclusive, a vagina fica inervada 3 centímetros. Não tem como. Então, assim, o clitóris não tem como não participar do orgasmo. Pode falar. É possível, então, ter um orgasmo, mesmo se não tiver na posição que esteja tendo fricção direta com o clitóris, com a partezinha que fica por fora? Gente, o clitóris está lá dentro. Não existe orgasmo sem clitóris. É porque a gente tem essa impressão que é só aquela pontinha, né? Não, aquela pontinha, igual eu falei, é a glande. É só a pontinha do clitóris. É só a pontinha, exatamente, do iceberg. Aí tem o bulbo do clitóris. O pênis entra aqui. Então, assim, a pessoa só vai ter orgasmo porque o clitóris existe. E a penetração é só 1/3 da vagina no canal vaginal. Então, são uns 3 centímetros que é inervado. Isso porque o clitóris está lá participando desse orgasmo. Então, vocês, mulheres e homens, não existe essa separação. O orgasmo é o ápice da resposta sexual e o clitóris, ele vai participar, né, desse todo. Então, não tem como falar orgasmo, penetração, orgasmo por estimulação clitoriana. Tudo é um orgasmo só, tá? Então, tem muitos homens, sabe por que eu tô falando isso? Porque tem muitos homens que ficam incomodados, tipo assim, a parceira às vezes estimular, ou ficam se sentindo assim, ela não tem orgasmo pela vagina. Lógico que tem orgasmo, né? Não existe isso. Então, assim, entenda que quanto mais você entender da sua vulva, né, do seu corpo, você vai conseguir ter mais propriedade desses estímulos e estimular a região como um todo, né? E é muito bom entender essas questões que são de anatomia e do corpo humano para a gente não cometer equívocos, não ficar pressionando lá o parceiro, a parceira, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra pergunta. Educação sexual para lésbicas. Olha, eu acredito em educação sexual para todo mundo. No caso, por exemplo, né, de meninas que têm a orientação sexual, né, de homossexual, no caso, né, que mulheres lésbicas, eu acho que é importante essa questão, tanto desses cuidados com as questões hormonais, cuidados com a higiene, né, entender a importância de se prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis e poder aproveitar essa sexualidade de uma forma plena, né? De várias formas. Por exemplo, Oi? Alguém fazendo as perguntinhas aí. A caixinha de perguntas, gente, ó, tá escrito, tem um negocinho assim, comentar. Aí tem 2 negócios, desenha aí, ô, Bruna. Eu não sei, porque eu não tô conseguindo ver aqui. Será que... Eu acho que tem uma... Onde está comentar, onde você vai para comentar, tem 2 negocinhos assim com ponto de interrogação. Você clica ali e faz sua pergunta. Mas de toda forma, eu tô aqui subindo aqui as perguntas. Aí eu tô vendo aqui algumas coisas. Você consegue ver nos comentários, né? Dá para ver tranquilo. Aí fala assim, então tá até uma pessoa brincando, uma amiga de uma amiga quer saber. Isso é muito comum, gente. As pessoas têm essa dificuldade de falar sobre sexualidade, né? É uma coisa tão louca que a gente fazer no comentário, assim... então, gente. Ela liberou fazer no comentário. Quiser fazer a pergunta no comentário, porque eu não consigo. Se eu ir no WhatsApp olhar, como que fala? Se eu ir no WhatsApp olhar, eu consigo, a minha live sai. Mas aqui para mim tá acontecendo, gente. É uma caixinha. Uma caixinha. Eu vou desenhar. Peraí. Pode falar, Bruno.
E aí, pessoal, por exemplo, uma menina fala assim, uma amiga de uma amiga quer saber, a Jane. Pois é, isso acontece muito, né? E é muito, quando a gente pensa assim, por que que as pessoas têm tanta dificuldade de falar sobre a questão sexual, né? Tem gente que, às vezes, assim, casais que são casados há um tempão e que nunca conversaram sobre suas preferências sexuais. Então, isso é um problema que realmente tem que terminar, né? As pessoas têm que se informar mais. Acho que hoje a gente tem muita informação para exatamente a gente poder usufruir da sexualidade de maneira plena. Então, Deb, a Deb Cunha falou sobre pompoarismo. O que acontece? Hoje, a prática do pompoarismo, que são exercícios para consciência muscular da região do assoalho pélvico, entendendo o assoalho pélvico, né? Vamos pensar a musculatura aqui do nosso quadril, né? Tem aqui o ossinho do quadril, a gente pode colocar a mão aqui para sentir, é o ossinho do quadril. E toda essa região tem uma musculatura que é chamada assoalho pélvico. O assoalho pélvico é muito importante na função sexual. Só que hoje em dia o que está acontecendo? Isso é um problema. O povo está falando de pompoarismo aí, à torta direito, como se fosse uma coisa assim, uma coisa muito simples. E não é bem assim. Né? Inclusive, muitas fisioterapeutas, né, pelo menos as fisioterapeutas que eu tenho parceria, os estudos de fisioterapia, é importante que a pessoa passe por uma avaliação de um fisioterapeuta antes que ela se engaje em fazer exercício de pompoarismo. Por quê? Porque tem mulher com consciência do assoalho pélvico e às vezes não sabe contrair. Aí vai contrair, contrai de uma maneira errada. E aí vamos pensar, um problema que acontece, tem mulheres que têm dor na relação sexual. Imagina uma mulher que, por exemplo, tem dor na relação sexual, não tem consciência do assoalho pélvico e contrai de uma forma errada. Ela vai hipersensibilizar e pode, inclusive, piorar. Exatamente, pode piorar o quadro. Então, assim, não falo de pompoarismo, porque eu entendo que, assim, hoje em dia está muito vulgarizado. Primeiro, a mulher ela precisa ter consciência do seu assoalho pélvico. Para isso, ela precisa de passar por uma avaliação de um fisioterapeuta, que é o único profissional capacitado, no caso, um fisioterapeuta uroginecológico, que é o único profissional capacitado para poder avaliar a sua consciência muscular do assoalho pélvico e daí passar exercícios que sejam coerentes com a sua força muscular do assoalho pélvico. Porque cada mulher tem uma consciência e uma força. Eu já vi passando na televisão, ensinando a gente até ficar prendendo e soltar o xixi. Ou seja, totalmente errado, né? Não, erradíssimo, gente. Perigosíssimo. Não é assim que funciona. O povo fica falando de anel. Então, isso é uma grande bobagem, né? Então, assim, passe por uma avaliação de profissional que vai poder realmente ver como que está seu assoalho pélvico. Senão, você pode estar contraindo e relaxando errado. Não é uma coisa assim tão espontânea. É algo que realmente precisa que as pessoas tenham, né, uma informação correta. Né? Então, assim, eu não acredito nesses cursos de pompoarismo. Tem muita gente que, tipo assim, tem nem formação e fica ensinando. Então, isso é super errado, né? É uma musculatura que a gente precisa de ter um cuidado. Inclusive, mulheres, por exemplo, que já tiveram filhos, mulheres que já estão numa idade mais avançada. Então, com o passar do tempo, igual, por exemplo, o tônus muscular do nosso corpo, com o passar do tempo, já não vai ficando mais flácido. Então é a mesma coisa, a região lá do assoalho pélvico, ela vai precisar de um cuidado, de exercícios específicos orientados por um fisioterapeuta, tá bom? Olha, desenhei, gente. Tá assim, olha, tem uma caixinha aqui onde vocês escrevem os comentários. Aqui tem o aviãozinho onde você envia a live para outras pessoas. Tem uma caixinha semelhante a essa. Só se o seu Instagram fosse um pouquinho mais antigo, não tiver atualizado, que não vai ter. Mas se for, ele vai ter essa caixinha aqui, ó. Mas qualquer coisa pode fazer nos comentários que ela tá lendo. Para mim tá tranquilo. Então, a pergunta aqui do André Carvalho Rosas. O que levou você a ser professora de sexo? E é porque você gosta muito de sexo? Ou só para esclarecimento das pessoas? Gente, tipo assim, o que acontece? Sexualidade é um tabu, né?
Entra ano, sai ano, parece que é tipo um assunto intocado, por mais que a gente fique falando, ah, povo, empoderamento, aquela coisa toda. Só que você vai ver na realidade, as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Elas pegam referências sobre a sexualidade, às vezes através de filme pornô. Ah, minha amiga falou, exemplo, eu tô com problema de libido, vou tomar uma garrafada. Por exemplo, homens que às vezes passam por ejaculação precoce, é cada coisa que eu escuto que eu falo assim, gente, o homem uma vez falou assim comigo no meu Instagram. É verdade que passar limão com sal no pênis faz com que retarde a ejaculação? Eu falei assim, gente, vai fazer uma caipirinha, alguma coisa assim lá, menos isso, né? Isso, tem gente que fala assim, alho, ou seja, você vai perguntar, gente, de onde que a criatura tirou esse tipo de informação? Então, a área da sexologia é uma ciência que vai estudar o comportamento humano. É muita coisa assim. Por isso que eu falo assim, gente, é muito importante que as pessoas tenham acesso à informação científica. Sexologia é uma área da ciência, que é uma ciência multidisciplinar. Então, envolve conhecimentos da área de medicina, da área de filosofia, da área da história, né? Entendendo que a sexualidade ela passou por diversas transformações ao longo da história. Anatomofisiologia, ou seja, conhecimento sobre funções endócrinas. Então, a sexualidade é algo muito amplo. Então, a gente precisa realmente entender isso com bases científicas. E no meu caso, o que me interessou foi exatamente ser um assunto que, por mais que a gente está vivendo um acesso a informações, muita informação, pessoas que tecnicamente acreditam que tem informação de qualidade, quando a gente vai ver de fato, não é. Né? Muitas pessoas ainda sofrem por não conhecerem o próprio corpo, por terem tabus e por terem crenças que atrapalham a sexualidade, que dificultam falar do assunto com o parceiro, né? E isso faz com que muitos conflitos aconteçam e pessoas sofram. Então, isso foi o que me levou a estudar a área da sexualidade e poder, de alguma forma, contribuir para que as pessoas realmente consigam viver, né, e usufruir da sexualidade de uma forma mais plena. Ô, Bruna, você falou um negócio aí que é muito engraçado, né? Como que os meninos, eu lido muito com adolescente, como que o sexo para o menino e para a menina vai fazendo assim, ó. Porque o menino, ele vai crescendo vendo filme pornô. Pornô. E a menina vai crescendo vendo romance e água com açúcar. E assim, eu costumo falar com os meus alunos que um dia esses dois vão se encontrar. O menino que foi criado no pornô e a menina que foi criada vendo comédia romântica. E aí, se eles não conversarem, não vai dar certo, porque o menino vai com expectativa. Gente, o sexo, ele não é igual ao filme pornô. Não é. Não é. Não tem, pelo menos assim, eu que sou casada, não tem aquela mínima possibilidade de você estar. Depois da paixão, ela é o quê? 2 anos, Bruna? Com muita sorte? O resto que fica é o amor. E aí, assim, não é aquele negócio que você tá lá fazendo bife, aquele cheiro de bife cebolado na sua cara, você, acho que eu quero transar. Não, com a gente que já casou, é um negócio mais. Até mesmo uma mulher normal, não é um pornô, você chega e a mulher já tá lá assim, né? Então tem que ter essa conversa. É tudo muito surreal, né? E assim, por trás das câmeras que ninguém sabe é o tanto de estimulante que o cara, né, vai tomar. Que às vezes, por exemplo, um homem vai olhar para o pênis, que é uma coisa que mais eu recebo. Tipo assim, meu pênis é normal, meu pênis não é normal, qual que é o tamanho normal? Eu acho que meu pênis é pequeno. O homem achar, atribuir ao pênis, o tamanho do pênis, o nível de satisfação da sexualidade, ou até, por exemplo, o fato de eu ter um grande pênis vai fazer com que a mulher necessariamente se satisfaça, porque é uma grande besteira, né? Isso não tem nada a ver. Então, assim, as mulheres, os homens também às vezes esperar que a mulher, literalmente, né? Vou dar um exemplo. Tem um fenômeno que acontece com algumas mulheres, não com todas, que é o squirting, né? Que é um esguicho, que geralmente tem muito no filme pornô. Aí a mulher fica, solta aquele jato, tchá, né? E que não tem a ver com ela estar gozando, né? São algumas mulheres que conseguem liberar, né, através das glândulas de Skinner, um líquido que é
que é bem assim, como é que eu posso falar? É quase um semi-xixi, né? É um líquido pré-urinário. É água com algum pouquinho de ureia e proteínas. Então, algumas mulheres conseguem expelir, isso não tem nada a ver com ejaculação, com o gozo em si, com o orgasmo. Ah, a mulher chegou no orgasmo. E que tem muito no filme pornô. Então, às vezes, assim, equívocos. O homem começa a achar que, tipo assim, a mulher só chegou ao ápice se ela tiver, tipo, soltar muito líquido, ficar muito molhadinha. O que não tem nada a ver, porque às vezes tem mulheres que têm uma lubrificação menor. Não tem nada a ver. Ou o homem achar que, tipo assim, só o pênis dele vai ser suficiente para fazer a mulher gozar. Né? E não explorar o corpo, não entender melhor, né, as preliminares. A mulher também não entender como que é a masturbação, ou também querer... Uma coisa que acontece, povo, gente. Ah, como que masturba? Beleza. A gente dá algumas dicas. Só que necessariamente essa questão do toque não é igual um GPS que você fala assim, né? Gire 360 graus à direita. Não é assim que funciona. Masturbação, tudo que envolve esse comportamento sexual diz da experiência. A gente tem que experimentar o toque, perceber e daí dizer se é algo que é agradável para a gente. Né? A gente não existe uma receitinha aí de bolo que vai servir para todo mundo. Aí a Jane mandou uma pergunta que até, né, você falou Aqui, a deixa eu só te respeito fazer uma pergunta aqui, porque eu tô com um caderninho aqui que eles me mandaram algumas perguntas que eles queriam no Uhum. anônimo. Eu combinei o seguinte: me mandasse a pergunta e colocasse o A na frente, era pergunta anônima. Então vamos lá. A primeira pergunta anônima foi de um homem, e ele falou assim que ele é provavelmente é cristão, alguma coisa assim, e que ele tá esperando aí a amada dele, e por isso, devido às crenças dele, ele não se masturba e ele não ejacula há muito tempo. Se isso pode fazer mal para ele. Uhum. Então, ele não se masturba ou ele só se masturba? Ele não se masturba, porque parece que ele está esperando aí alguém que ele vá mesmo ter um relacionamento mais íntimo, e aí ele já deve ter o quê? Uns 30 anos, e ele não se masturba. Tá, se Se ele não isso se pode fazer mal. masturba, não tem como ele ejacular, né? Ponto. Se ele não se masturba, não tem como ele ejacular. Se isso Isso, se causa ele ficar algum muito tempo sem se problema, masturbar, isso pode prejudicar ele. não, o que que acontece, né? O nosso corpo, ele é feito de funções que, né, tem um propósito, né? Através do sexo, não pensar ejaculação, o que que acontece? Libera-se neurotransmissores, isso ajuda, né, em uma série de fatores fisiológicos, além de bem-estar, etc e tal. Não é que necessariamente pode causar algum problema, mas é importante entender, né, que essa pessoa que às vezes não vai se colocar frente a estímulos sexuais, que isso, de alguma forma, pode interferir, sim, no conhecimento do corpo dele, né? Ou vamos pensar o sexo enquanto um comportamento que nos deixa, por exemplo, relaxados, né? Que estimula outras funções endócrinas. Mas nesse sentido, não existe nenhuma determinação que, por exemplo, necessariamente a pessoa não faz sexo, logo ela está condenada a ter alguma doença. Não, mas eu acho que é importante, né, uma vez que a pessoa escolhe, né, não fazer sexo, que ela entenda também que o não contato vai interferir, né, nesse aspecto, às vezes, de bem-estar, né? Tem muitos homens que às vezes são né, e mulheres que fazem parte de religiões em que o sexo só é permitido após o relacionamento, é só entender assim o quanto de tensão isso causa, né? E como que a pessoa vai lidar com isso. Tipo, se você escolheu estar certo, está tranquilo, perceba quando seu corpo, né, tiver também sob efeito desses desejos, né? Como que você lida com isso? Tem uma pergunta Outra aqui. perguntinha. Qual o melhor estimulante sexual? Pois não é sempre que eu tenho vontade de iniciar o ato. É de uma mulher. Melhor estimulante sexual? Melhor. Gratuito. Aqui, ó. Seus pensamentos. Pensamentos, tá? Por quê?
Porque o desejo sexual, ele é algo que a gente chama também, né, de apetência sexual. Porque quando a gente fala assim, apetência, nossa, fulano me apeteceu, né, vontade, algo despertou a vontade. Os desejos sexuais, eles são despertos através de pensamentos e estímulos externos. Estímulos externos e internos. Vou dar um exemplo. Parece aquele cara lá do filme 365 DNI na minha frente. Ótimo, um super estímulo. No, até regalou, né? Aí, Pulou de beleza. graça. Mas vamos pensar. Aparece aquele homem na minha frente e eu tô pensando, por exemplo, nos boletos. Nossa, esqueci de pagar a conta de água. Gente, amanhã vence a conta de luz. Ou seja, por mais que eu estou tendo o estímulo, eu não estou pensando, né, pegando aquele estímulo para mim e desenvolvendo ele. Então, o desejo sexual, ele funciona simplesmente por estímulo, a pessoa se engajar em pensamentos eróticos, ela ter uma boa relação com o corpo dela, porque isso naturalmente vai despertar toda a parte hormonal do funcionamento sexual. A hipófise vai mandar uma mensagem para a liberação, por exemplo, de determinados neurotransmissores que vão fazer com que as nossas glândulas sexuais, nossos hormônios sexuais despertem. No caso da mulher, vai dar tipo uma informação assim, plim, né? Fica, alguma coisa vai acontecer. Aí vai aumenta a lubrificação, para o homem vai despertar o mecanismo eretivo. Então, é isso o estímulo que é o melhor, o estímulo é o melhor estimulante, vai ficar redundante. O estímulo é o melhor remédio que você tem. Você ativar os seus pensamentos eróticos, ter uma boa relação com o corpo e se engajar em pensamentos sexuais. Porque a libido, gente, né? Igual, tipo assim, um perfume que você joga no ar, uma coisa que tá passando e você fala assim, a libido vai chegar uma hora. Não funciona assim. A libido é um estímulo. É igual um forninho. A gente tem que colocar a lenha lá. Já não pode só ficar na frente do forno olhando esperando que ele esquenta, não. A gente tem que fazer algo para esquentar. Então, funciona dessa forma. Outra pergunta. Sou viciada em sexo anal. Se a frequência de sexo anal faz mal. Gente, vamos pensar. Sexo anal é uma variação do sexo. É apenas uma prática. E, por exemplo, que vício é esse? Né? Às vezes a pessoa acha que, tipo, se eu gosto muito, logo eu sou viciado. Não tem nada a ver, né? O vício vai ser, né? A palavra vício, é importante a gente tenha isso em mente. A palavra vício, ela vai ser determinada quando a pessoa não conseguir controlar um estímulo, por exemplo. Digamos que essa mulher que está falando sobre o sexo anal. Nossa, eu não consigo controlar minha vontade de fazer um sexo anal, apesar de querer controlar. Ou seja, quando aquele estímulo é contra a vontade dela, no sentido assim, ela não queria fazer, mas ela se sente invadida por esses pensamentos. Aí, nesse caso, que pode se considerar que talvez tenha, né, um viciozinho, mas e que se causa sofrimento a pessoa que está, né, Porque não tem engajada controle. nisso. Isso, perda de controle. Então, é nesse aspecto que, por exemplo, pode ser considerado, né, talvez um vício, mas não o fato da pessoa gostar muito. Sexo anal, gente, o que vai depender? Você vai precisar de estar bem lubrificada. E quem já está acostumado a essa prática, né, com certeza, e gosta, vai ter todo o ambiente propício, porque vai estar relaxada, sente prazer. Então, o sexo anal vai ser sempre uma coisa bacana para aquela pessoa que gosta. E não tem problema nenhum nisso. Outra pergunta. Se o anticoncepcional reduz o desejo sexual? Sim, porque o anticoncepcional ele é um hormônio sintético. Qual que é o objetivo dele? Ele vai fazer com que a gente não tenha o ciclo que é natural do óvulo. Então, isso vai interferir na nossa resposta sexual, ou seja, no nosso desejo, que é aquela primeira coisa que eu falei, da libido. É a libido, que é tipo assim,
É igual você subir no, sei lá, fazer um bolo. Você tem que colocar farinha, você tem que colocar manteiga, você tem que colocar o leite, misturar os ingredientes, colocar para assar, esperar o tempo de assar e pum. Então vamos pensar, o anticoncepcional, ele interrompe as fases iniciais dessa resposta sexual. É que interrompe, ele dificulta. Em algumas mulheres, isso somado, por exemplo, a problemas no relacionamento, a problemas de autoestima, vai fazer com que ela tenha literalmente um desejo muito baixo. Só que a gente tem que estar atento também ao seguinte: se é uma mulher que não engaja na parte sexual, não investe tempo em conhecer seu corpo, não tem esse autoerotismo, que é tipo assim, se olhar no espelho, tipo igual aquela a Nazaré Tedesco, que fala assim, nossa, Tá. gostosa pra caramba, o tempo só te fala, brincando. Mas enfim, tudo isso, a mulher que não se engaja nesse aspecto, que não tem uma boa relação com a sua imagem, pode também interferir. E também, por exemplo, uma coisa que acontece muito, pessoas que estão, mulheres que estão na fase de ter filhos, gravidez, pós-parto, né, e lactação, ela tem que entender que ela está passando por uma fase muito de mudanças hormonais. Então, no caso, por exemplo, para mulheres que tomam anticoncepcional, verificar com o endocrinologista, o ginecologista, às vezes a substituição do método contraceptivo por um método ou que tenha menos hormônio ou que não tenha hormônio nenhum. Né? Se foi identificado, por exemplo, um transtorno na libido, que é o transtorno do desejo sexual hipoativo. Aí ela, sim, ela vai ter aquela libido mais baixa mesmo, né? Então, por exemplo, tem mulheres que estão com baixa de testosterona. É sempre bom a gente fazer esses exames, né, gente? Anualmente, o nosso corpo muda, tudo muda. Igual, por exemplo, nesse período de pandemia, o que está acontecendo? Todo mundo estressado, em casa, ansioso, comendo muito, não fazendo exercício físico, vendo o marido lá o tempo todo, um irritando o outro, tô de saco cheio, acontece. Então, assim, isso também muda o desejo. Então, é importante a gente estar atento. Quais são os fatores que estão atrapalhando? Primeira parte, saúde, ver como é que estão os hormônios. Segunda parte, fazer as devidas reposições com o endocrinologista. Terceira parte, ver as questões relacionais, né? Períodos de adaptação que de fato a gente vai mudar. Prioridade, né? Uma mulher que tem filhos, por exemplo, querendo ou não, não que a vida sexual dela acabou, tá condenada. Mas num primeiro momento, a prioridade dela é outra, né? E quando a mulher tem filhos, acabou de ter um neném, tá lá amamentando, o que ela tá fazendo? Ela tá produzindo prolactina, que é um hormônio que ele interrompe ou ele diminui essa resposta sexual, essa apetência, esse desejo. Então, é importante investir em outras estratégias e ter sempre essa informação para passar para parceiros. Não, parceiro fica lá que nem um ferrinho de dentista. Aí, como é que desperta o interesse nessa mulher? A mulher fala assim, nossa, que saco, tô aqui cansada, Não aguento mais. desmotivada, menino chorando de noite, ele ainda tá querendo transar. Então, assim, Porque vamos realmente ficar é ligados. muito cansativo. Ter bebê é muito cansativo. Aqui, outra pergunta. Gente, pode me mandar. Eu abri o meu Instagram no notebook, então, tipo assim, pode me mandar perguntinhas. Quem quiser pode me mandar perguntas em off ali, que eu pergunto aqui para ela. Outra pergunta como falar de sexo para adolescentes, para quem tem filho adolescente? Gente, adolescente, ele é um ser que está na fase de questionamento, é um ser que está querendo se autoafirmar, que já acha que sabe de tudo, que às vezes vai ter alguns comportamentos para tipo, chamar atenção ou de adaptação grupal. Então, acho o seguinte, chegar e falar diretamente. Chegar e falar. Primeiro, eu acho que é importante investir nesse tipo de proximidade, né? De amizade, porque às vezes os pais eles ficam muito naquele distanciamento, aquele medo. Conversar, deixar a pessoa à vontade para falar sobre aquilo, dar as informações necessárias, né? Demonstrar apoio, né? Porque às vezes os pais com os medos, né? Os medos, eles falam da sexualidade de uma forma muito temerosa,
né? O adolescente fica até assim, ou então como se, tipo assim, não existisse, negando. Então é importante entender, ó, seu corpo está mudando, você vai sentir determinadas coisas. Você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é para que você consiga iniciar, né, por exemplo, uma camisinha, etc e tal, a sua vida sexual com segurança, né? Vamos falar de planejamento familiar? Vamos falar, né, como é que funciona esse ciclo? Né? Ou então, tipo assim, se o pai não tem a competência para comentar sobre isso, competência no sentido mais de conhecimento. Acompanhe seu filho no ginecologista ou no urologista, né? Tire as dúvidas e comece investindo nessa educação mais positiva para a sexualidade, né? Porque também não adianta ficar naquela confusão de achar que tipo, se a pessoa não transa, ficar colocando o sexo como se fosse algo assim. Tipo, não vou falar de sexo, porque senão meu filho vai transar. Tem nada a ver. Vai transar uma hora ou outra, independentemente do que você fizer. Mas que comece transando de uma forma positiva e com conhecimento para pensar nessa questão da segurança, né? E investir em um sexo que seja seguro, que seja pleno, né? Não sexo cheio de tabus desde a adolescência, né? Outra pergunta. Como faço para apimentar o meu relacionamento que morreu? Gente, tem hora, mas é verdade, isso eu recebo muito. Morreu? Morreu por quê? O que que ele teve que ele morreu? O que que ele deixou de ter que ele morreu? É a rotina? É o excesso de estímulo, por exemplo, assim, né? Todo dia, aquela coisa toda. A gente tem que entender o seguinte: o desejo, ele acontece, igual eu falei, devido a estímulo. Então, quais são os estímulos que a gente está apresentando ao sexo, né? A gente tá fazendo o sexo sempre do mesmo jeito. A gente já tem, tipo assim, tipo, vou dar um exemplo. Tem gente que já fala pra mim assim, nossa, fulano chegou, deitou do meu lado assim, me deu uma cutucada, eu já sei o que tá querendo. Sabe? Tem que investir em outras formas, né? Outras cenas. Quem tem filho, eu acho que agora nesse período de pandemia, não dá muito para fazer muita coisa, né? Mas, por exemplo, tá lá na garagem, fala assim, vem Enrolar no cá, papel meu bem. celofane, esperar com a taça assim, pelado com a taça assim, Só tem que tomar cuidado com as dá para fazer crianças, isso né? com o filho, né? Mas tipo assim, gente, deixa os meninos dormir, vai lá na lavanderia, entra dentro do carro, às vezes dentro da casa mesmo, dá para usar de outras formas, né? Criar um clima também. Porque você imagina, tem gente que às vezes, tipo assim, a rotina é tão cheia que o sexo acontece sempre nos mesmos dias. Uma vez um casal falou assim: ah, lá em casa o dia de sexo é tipo sexta-feira, 11 horas da noite. Aí você imagina, virou um calendário. Aí você já olha, acho que hoje ele vai querer me comer. Tipo, aí você já vai imaginar quanto que aquilo é estimulante. É zero estimulante. Então a gente tem que pensar como eu posso tornar isso mais agradável, posso mudar a cena, elementos, estímulos. Então tem coisas que são muito, por exemplo, baratinhas, não precisa de inventar muita moda. É só, às vezes, a gente mudar a abordagem, né? Às vezes fala assim, nossa, hoje eu vou fazer uma massagem sensual nesse homem. Fala assim, homem, por exemplo, né? Muitos estímulos auditivos. Não, meu bem, hoje eu vou te dar uma surpresa, que você nunca viu. Então, assim, a gente tem que começar, né, a estimular a imaginação nesse sentido. Deixa eu Uma ver, pergunta cadê? aqui. Depois dos Norma. 6 anos de uma bebê em casa, o libido foi embora. O que posso fazer para melhorar isso? Existe algum azulzinho para a mulher? Não. O Algum negócio para deixar ali para que você vai fazer? 6 anos. Você tem uma criança de 6 anos. Muito provavelmente isso é uma coisa que já vinha acontecendo, né? Obviamente a frequência sexual da gente vai mudando de acordo com a rotina, com entre o filho. Mas eu sugiro que você faça uma avaliação do seu assoalho pélvico, porque toda mulher que tem filho muda muito o assoalho pélvico. Então, tipo assim, imagina o assoalho pélvico flácido, o que, que vai acontecer? Pode ser o pênis de ouro que você não vai ter tanto estímulo. Ou talvez o que, que acontece? Às vezes o parceiro, ele não engaja em muita coisa também não, né? Chega lá de qualquer jeito, faz um sexo oral bem contribui com o bem na negócio. boca. Então você tem que
informar para ele também, né? Jogar real, com jeitinho, né, gente? Vai falar assim, nossa, Ótima pergunta. você não está fazendo direitinho. Peraí, que eu ainda não tenho só um minutinho. Aí, no caso, por exemplo, né, é importante fazer essa avaliação hormonal também. Porque se os hormônios não estiverem bons, a testosterona estiver baixa, não existe nenhum remédio que vai fazer isso mudar. Então, você tem que fazer a reposição correta e se engajar também em pensamentos eróticos para que você estimule toda a parte natural da sua sexualidade. Pode falar. Tá perguntando aqui se o sêmen masculino, se engolir o sêmen masculino, faz bem para a pele e para o cabelo. Não existe nenhum estudo científico que fala isso, não. Mal não faz. Desde que não esteja com um cheiro esquisito, é proteína. Dizem proteína, que tomava banhos de sêmen e que aquilo, né, garantia aquela beleza. Dizem as más línguas, mas enfim. Propriamente pelo fetiche, não dá problema nenhum. É apenas uma proteínazinha. Quais são os alimentos afrodisíacos? Eu li uma vez que amendoim é afrodisíaco, é verdade isso? Amendoim é um alimento que é mais quente, né? Vamos pensar, não é que ele vai falar assim, vai fazer a pessoa, tipo assim, ai, comer rasgar a roupa. Não, tem nada a ver. São alimentos que estimulam um pouquinho a nossa circulação sanguínea, né? Entendendo que, por exemplo, quando a gente está com a circulação sanguínea mais estimulada, isso pode fazer com que a gente perceba determinados estímulos, né? Com mais potência. Mas não tem nenhuma ligação disso, né? Por exemplo, a pessoa come um saco de amendoim e fala assim, hoje eu vou transar até. Não é assim que funciona, né? Tem alguns roupa, né? mas a gente entende, por exemplo, tem algumas substâncias, por exemplo, em alimentos que ajudam. Magnésio, né? Alimentos com magnésio, eles ajudam muito a melhorar essa resposta sexual. Então, né, tem vários alimentos. Se a pessoa cuida bem da alimentação de forma geral, ela vai conseguir ter uma resposta sexual melhor, né? Também pessoas que, por exemplo, estão muito acima do peso, obesidade, ela atrapalha a resposta sexual. Ela vai fazer com que os hormônios sexuais não funcionem de uma forma total. Ele funcionar de forma parcial. Outra pergunta. O que configura um micropênis? Tem algum tamanho que é o tamanho, tipo assim, nacional? Coisa assim. E pode responder uma com a outra se a etnia tem alguma relação com o sexo, esse negócio do negro ter a ver com pênis, na verdade. Se o negro tem o pênis maior, o chinês tem um pênis menorzinho, se isso tem alguma coisa a ver. Não, sim, existem variabilidades de tamanho de pênis, né? Tem até estudos que mostram que em alguns lugares observaram em médias variáveis de pênis. Existem médias, por exemplo, os orientais costumam ter pênis menores, isso não quer dizer nada. As pessoas têm que entender o seguinte, vou dar um exemplo. Um pênis de um brasileiro, média, ou seja, eu esqueci minha régua, gente, mas aqui, ó. Pênis... Eu li uma vez que é 13 centímetros, é isso? Entre 12,5 a 16 centímetros. Ereto. Ponto. O pênis que está fora da média necessariamente é um pênis problemático? Não, tem nada a ver. O pênis só vai ser considerado um micropênis se ele tiver menos que 9 centímetros ereto. Ainda assim, só vai ser problema se caso aquele pênis apresentar alguma questão na função. Por exemplo, qual que é a função do pênis? É preciso de ejacular aquele pênis, não é? Então, assim, se um homem não conseguir ejacular, dado ao tamanho do pênis, aí temos um problema que tem tratamento também. Se um homem não conseguir engravidar a mulher, dado ao tamanho do pênis e o jato ejaculatório não conseguir, né, alcançar todo aquele canal vaginal, aí temos um pequeno probleminha que tem tratamento, né? Tem outras formas. Então, só vai ser avaliada a questão da função. Então, se você tem um pênis pequeno, tipo assim, agradece que você tem um pênis e aprenda a usar ele de uma forma, né, boa. Primeira coisa, você tem que aceitar seu corpo, porque não existe isso de aumentar pênis, só cirurgia. E é uns 2 centímetros. Então,
comece a entender um pouco mais a sua sexualidade, né? Tenha uma relação boa com o seu corpo para você aproveitar do seu pênis, sendo ele pequeno, sendo ele grande, porque homens também têm um pênis, né? Caso anaconda gigante, não Pode necessariamente machucar, né? ele consegue ter um sexo legal, porque às vezes o pênis demanda muita circulação, ele fica aquele pênis meia bomba, ou então a mulher vê aquele pênis e fala assim, não quero não. Então, isso não significa nada, né? A questão é você saber usar bem o que você tem. Trabalhe com os materiais que você tem. Outra pergunta é sobre masturbação feminina. Como fazer? Você pode explicar. Gente, o que acontece? A masturbação, ela só vai ser prazerosa, primeiro, se você conhecer seu corpo. Então, mulher, primeira coisa, você já olhou sua vulva? Tipo assim, de ficar, hoje eu vou olhar minha vulva. Pega um espelhinho, uma hora que você tiver, deita num momento tranquilo, faz aquela playlist tranquila e dá uma olhada na sua vulva, conhece, vê. Porque masturbação não é nem igual o tutorial que você chega assim, igual eu falei no início, né? Gira o dedo pra cima e pra baixo. Primeiro você tem que estar numa situação confortável, relaxada, porque tem mulheres, por exemplo, que têm uma disfunção sexual que é chamada anorgasmia. Então, são mulheres que, assim, elas não conseguem chegar ao orgasmo mesmo com a estimulação. Então, não vai existir um método de masturbação específico. A pessoa tem que fazer um tratamento, né? Ela precisa ver se a parte muscular, se os hormônios, se os neurônios de propriocepção, eles estão recebendo os estímulos corretamente. Então, tem várias questões. E também, por exemplo, pessoas que têm muitos tabus, que têm muitas travas sexuais, pessoas que cresceram com referências religiosas em que o sexo é tratado como errado. Tudo isso influencia na pessoa chegar ou não no orgasmo. Então, é importante, né, engajar em um tratamento, para que a pessoa consiga trocar essas memórias traumáticas ou essas memórias limitantes, essas crenças sexuais limitantes, por crenças que, né, permitam com que ela consiga, né, perceber, sentir seu corpo e estimulá-lo da forma correta, E tanto com esse cabeça tratamento é presente, né? Lá, feito. tipo assim, às vezes a pessoa tá lá assim, será que eu vou gozar? Vou gozar? Tô cutucando aqui nada. Mas assim funciona. É a pessoa, né, entender e percebendo aquela experiência, aquele estímulo e se colocar-se presente. Né? O Isso negócio não é tá o muito na fim. cabeça também, né? Totalmente. Né? Totalmente. Tirando a parte, por exemplo, se a mulher está com problema hormonal, se ela está com o assoalho pélvico flácido, sem consciência do assoalho pélvico, se ela tem, por exemplo, muitas crenças religiosas que colocam o sexo no lugar do errado, do algo pervertido, algo sujo, se ela teve uma criação dos pais que foi muito rígida, com certeza ela vai ter dificuldade de chegar até o orgasmo, né? As associações, né, cognitivas do sexo, elas interferem muito na percepção de prazer e no relaxamento na hora do sexo. Próxima pergunta é sobre o uso aquelas bolinhas que você coloca durante o sexo. Se é aquele líquido ou se é aquela capinha, se faz mal de alguma forma. Então, na verdade, aquela capinha você abre ela e tchum, esguicha. O ideal não é você colocar Coloca aquela ela lá. capinha. Tem que entender o seguinte, gente. Hoje em dia existem uma série de lubrificantes. Então, aquilo, na verdade, tem uns lubrificantes que vão dar uma sensação térmica. Por exemplo, mulheres que têm candidíase de repetição, não é indicado que ela fique usando esses lubrificantes muito industrializados, né? É importante que ela use lubrificantes à base de água, mais naturais, sem cheiro e sem essas sensações térmicas, senão pode fazer com que aquela sensação de ardor, né, ela fique mais, torne-se mais desconfortável. A pessoa fica com aquela tipo aversão ao sexo, né? Então é importante tomar esses cuidados. Ou uma coisa que também é muito indicado, né, é, por exemplo, o uso do óleo de coco.
que ele é um lubrificante muito bom para a área Óleo de íntima, né? coco? Óleo de coco natural. Óleo de coco, é importante entender o seguinte: se você está usando a lubrificação do óleo de coco, você tem que usar a camisinha de poliuretano, não pode ser camisinha de látex, porque senão rasga. Então, E assim, se para fizer sem pessoas que. camisinha? Não, quem já é casado e transa sem camisinha, vai no óleo de coco. Quem Óleo de coco não. faz tudo, então, né? Cabelo é pele, é sexo, é tudo. Ele é super versátil. Ou lubrificantes à base de água. Porém, se você for usar o óleo de coco e associado à camisinha, você tem que usar camisinha de poliuretano. É só olhar lá na farmácia o material. Porque o látex com óleo não é compatível, pode rasgar. Então, é só ter esse cuidado. Que ele é muito bom para a região íntima. O óleo de coco ele tem muitas propriedades que E ajudam é a ótimo região íntima. hidratante. E a questão é o seguinte: a região íntima a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, mulheres que têm muito estresse, mulheres que às vezes usam muita coisa, não tem que tomar cuidado com isso, porque senão você desequilibra a microbiota, que são micro-organismos da região que mantém o equilíbrio. Desequilibrando a microbiota, que pode ser inclusive também, por exemplo, má alimentação, estresse, que mais? Uso de medicamentos, comer muito açúcar, comer muita farinha branca, o que vai acontecer? A mulher vai ficar com muita candidíase de repetição, muitos fungos. E isso pode fazer com que o sexo ele não seja um sexo prazeroso, né? Sexo com ardor, ou às vezes vai ficar com aquela constância daquele cheirinho desagradável. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Por exemplo, pode ser o óleo de coco ou um lubrificante à base de água. Ver a procedência também, que tem umas bolinhas da China que, né, elas causam muita alergia, né? Então a gente tem que olhar direitinho. Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu trabalhava numa escola e lá uma amiga minha. Não, gente, é sério, é uma amiga minha mesmo. Ela sempre falava que era bom fazer xixi. Sempre que acabava a relação sexual, era bom fazer xixi. Mas aí eu me perguntando agora que eu tenho essa consciência de que são orifícios diferentes, uma coisa é o orifício que sai xixi, outra coisa é o orifício que entra o pênis. Tem alguma relação isso? Não, mas é indicado mesmo fazer o xixi após a relação sexual, mas pela questão do trato urinário, porque apesar de serem orifícios diferentes, quando o pênis penetra, às vezes a fricção pode, dependendo se for uma fricção muito grande, né? Por exemplo, mulher às vezes não está muito lubrificada, tá lá naquela coisa toda, aquilo pode fazer com que fique irritadinho o trato urinário, porque são muito próximos, né? O pênis entra na vagina, a vagina expande o tiquitim, a uretra está ali do lado. Então é sempre importante fazer xixi, sim, após as relações sexuais, fazer a asepsia da região, né? Fazer a higiene certinho para evitar infecção urinária, apesar de serem orifícios diferentes. Próxima perguntinha aqui. Se existe tamanho de camisinha, se a camisinha pode ficar, por exemplo, larga, e aí acontecer dela sair dentro da menina, dentro da mulher. Não, o que acontece? Um homem que tem um pênis muito grande tem camisinhas que chegam até 56 milímetros, né? Mas a camisinha, na verdade, mesmo que ela saia um pouquinho do pênis, o importante é que o líquido seminal que fica lá, né? Na glande do 56 pênis, milímetros ou centímetros? milímetros, 56 milímetros. Mais ou menos assim, ó. Uma vez eu fiz um teste, eu peguei uma camisinha, eu enfiei a mão e fiz assim, ó. Aí o homem fala assim, eu não vou usar a camisinha que aperta. Ai, estamos de olho. Pega lá a camisinha extra grande. O homem tem que entender que a anatomia é diferente, então tem camisinhas de todos os tamanhos, né? Tem alguém perguntando aí, boa noite, posso perguntar? Pode perguntar sim, gente. Pode me mandar. Quem quer mandar no direct, está mandando no A direct. live Quem já quiser não tá mandar acabando, não? Tem que ver o horário, né, para salvar. gente. Mais uns 5 minutinhos aí de perguntas. Outra pergunta. Grávida de 9 meses, se o sexo pode machucar o bebê. Não, tem algumas posições
no caso, que é importante, né, evitar. Porque nesse momento, 9 meses, o menininho já está encaixado, né? Então, às vezes, você pode fazer um sexo oral aí, né? Ver como é que é esse nível de incômodo. Mas o ideal, realmente, quando está muito próximo do nascimento, diminuir. Mas você pode fazer um sexo oral que tá tudo certo. Gente, a live está acabando. Tem mais 17 segundos. Muito obrigada, Bruna. A gente vai ver se a gente faz uma parte 2. Mas muito obrigada.